Igreja, abram as suas Bíblias em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 18. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 2 Reis, capítulo 18, a partir do primeiro versículo até o versículo 7. Eu sabia disso. Eu falar isso. Deve ter no carro. Primeira Reis, capítulo 18, no versículo 1. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neutsan. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houvesse seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, o Senhor foi com ele, para onde quer que saia, se conduzia com prudência. E se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Somente até aqui, meus irmãos. Eu confesso para a igreja que acho que já faz uns 3 anos que eu prego. Independente do dia que eu vou pregar, ainda sempre tem um pouquinho de nervosismo. Às vezes até dá uns tremeliquezinhos assim. Mas é sempre um motivo de grande alegria estar aqui. E esses dias eu estava orando com o Senhor e eu estava falando com o Senhor que parecia que todas as vezes que eu vinha pregar aqui na igreja, o Senhor me levava, apesar de palavras e passagens diferentes, o Senhor sempre me levava para o mesmo tema. E apesar de fora, na vida, em aconselhamento, com amigos, eu estar falando já de outras coisas, todas as vezes que eu oro, toda vez que eu peço a Deus uma palavra para vir falar aqui na igreja, ela sempre deságua no mesmo tema. E nesses dias eu estava passando meu devocional em 2 Reis, e de novo o Senhor falou sobre esse mesmo tema, e os irmãos sabem o quanto eu falo do quanto Cristo é suficiente, e eu dizia, Senhor, por quê? E naquele momento o Senhor me disse que era necessário, e eu disse ao Senhor, então não importa quantos dias sejam, eu vou gastar minha vida falando sobre isso, para que pelo menos uma pessoa entenda que Cristo é suficiente, e que a gente precisa viver longe do abismo, longe da linha do abismo. Aqui, o rei de Judá, agora Ezequias, ele foi um rei reto aos olhos do Senhor. Foi também um rei segundo o coração de Deus, apesar de não ser usado essas palavras, mas a Bíblia vai dizer que depois dele não houve rei algum. E quando a gente analisa a história de reis, a história dos reis que passaram por Israel, se você analisar bem, parece que é um livro repetitivo. Porque nasce rei, morre rei, nasce de novo. Eles sempre caem nos mesmos pecados. E analisando esse livro por completo, a gente encontra um padrão nesses reis. Esses reis, a forma de pecar deles, a forma de se desvirtuar, sempre é a mesma. É sempre gradativa. E até mesmo os reis que começam bem, que começam em santidade, fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, no final, quando eles se desviam, é sempre um processo lento, mas gradativo. É sempre eles começando a se relacionar e fazer alianças com reis pagãos, ou se envolvendo com mulheres pagãs, e aos poucos o paganismo vai entrando em Israel, e Israel está submerso em idolatria. Mas Ezequias foi um homem diferente,
E em outras traduções vai dar bastante ênfase na rebelião que ele fez contra o rei da Síria. E isso é muito importante porque é isso que torna Ezequias tão diferente dos outros. Porque até tiveram alguns que queimaram, que destruíram altares, mas só um se rebelou contra o rei que os produzia. E aqui a gente precisa entrar no primeiro ponto, sobre não normalizar o pecado no nosso meio. O que Ezequias fez foi ter aversão ao pecado, porque simplesmente destruir altares não é suficiente, porque havia uma força maior direcionando esses cultos, essas idolatrias, que era o rei assírio. Então ele precisava se rebelar e cortar relações com esse rei assírio, para que o pecado não voltasse para Israel. Porque por mais que ele destruísse todos esses ídolos, todos esses altares, em algum momento aquele rei produziria novos. Mas um coração que tem aversão ao pecado, um coração que tem aversão à idolatria, ele corta qualquer chance. E é isso que eu quero falar. Um abismo chama outro abismo. Porque o maior problema desse processo gradativo de pecado é a normalização. O diabo ele não tem pressa para nos desvirtuar. O diabo ele é muito sutil no que ele faz. Então, o primeiro passo do diabo num processo de apostasia é normalizar o que não é normal. É te fazer conviver tanto com algo que você já não consegue diferenciar do que é bom e do que é ruim. O diabo não vai entrar na sua mente um dia para o outro. Um dia você está queimando na presença de Deus e no outro você vai estar acreditando que pecados são normais. Não acontece isso. Mas é um processo gradativo. Quer a prova disso? É normal para a nossa cultura a fofoca. A gente tem programas na TV de fofoca. E não é velado. Está escrito fofoca. Fofoca do dia. Fofoca da semana. Porque se tornou normal. E a gente convive com fofoca dentro da igreja. E o que acontece é que a gente fofoca dentro da igreja e a gente não sente mais o peso do pecado. Porque a Bíblia diz que não existe nem pecado maior e nem pecado pequeno. Ou seja, se alguém cai em adultério, ele sente o peso do pecado, porque não é normal ainda dentro da igreja. Mas ele não sente o mesmo peso quando ele fofoca. Porque o diabo conseguiu normalizar essas coisas dentro do nosso meio. E quando essas coisas vão se normalizando, a gente perde a sensibilidade da voz de Deus. Eu estava refletindo esses dias e eu estava lavando louça. E sabe quando você começa... O Espírito Santo começou a me relembrar algumas coisas da semana. E aí eu comecei a relembrar sobre a escola e sobre uma conversa que estava tendo ao meu lado. E eu percebi, e assim, conversas absurdas. Vocês sabem que adolescente conversa muita besteira. E apesar de eu não estar conversando, eu estava perto, estava escutando. E quando eu comecei a pensar melhor no que estava sendo conversado, eu falei, meu Deus, que absurdo. Só que naquele momento, não me causou nenhum impacto. E aí o Espírito Santo me disse, você escuta tanto, conviveu tanto, mesmo que por obrigação, porque a gente é obrigado a estar na escola, que aquilo já não é mais anormal. Você se acostumou com aquilo. E talvez a gente precise começar a reavaliar as mesas que a gente senta. Porque não existe homem no mundo que não é influenciável. Não existe homem forte no mundo que, contemplando todos os dias aquela coisa, não vai ser moldado por aquilo. Paulo fala que ao contemplarmos a face de Deus, somos transformados. O problema é que, se a gente não contempla a face de Deus, a gente contempla o mundo. E a gente é transformado segundo o padrão do mundo. Então talvez a gente esteja vivendo em ambientes, talvez a gente não esteja participando de conversas. Talvez a gente não esteja fazendo o que o ambiente está fazendo, mas aquele ambiente está tornando normal na nossa concepção algumas coisas que não é para ser. E a gente perde a sensibilidade.
E quando a gente já passou do primeiro passo até cair num abismo, é muito rápido. Por isso, quando eu falo de se manter longe do abismo, é de se abster de coisas que não são necessariamente pecados, mas que podem acabar sendo, que podem acabar nos levando. Porque convivendo numa roda dessa, não cometendo em algum momento, no calor de uma emoção, a gente pode falar alguma coisa que não agrada a Deus e dar mau testemunho. E se já aconteceu isso, tudo bem, Deus perdoa. E que bom que você percebeu aquilo. Quantas vezes a gente já falou algo e a gente na hora percebeu, putz, falei besteira. Mas o problema é quando aquilo se torna tão normal que a gente fala e nem percebe que a gente falou. Que a gente fala e nem percebe que a gente pecou. E por que eu estou falando isso? Que a gente precisa lembrar que nós somos casa de Deus. E eu preciso ser zeloso com o que entra dentro da casa dele. Porque ele está lá dentro. Ele está morando lá. E talvez tenha sujeiras que eu nem sei que existem lá. Porque eu normalizei. E eu perdi a sensibilidade de lembrar do que é certo ou o que é errado. Então o trabalho de Ezequias é justamente esse. Afastar qualquer chance de normalização de pecado. Porque talvez para um homem que viu Israel sendo santo, e agora Israel sendo pagão, aquilo causa estranheza. Mas e para alguém que cresceu nesse período de transição? Que cresceu vendo um sincretismo religioso, quando só existia algo religioso pagão, aquilo não vai ser normal. E é isso que o diabo quer fazer. Fechar os nossos olhos. E se você está na igreja, não se sinta confortável, porque é capaz que você esteja de olhos fechados aqui. E talvez a venda dos seus olhos seja o orgulho de você achar que você é um bom cristão, porque você vem aqui todo domingo. Talvez a venda dos seus olhos seja o orgulho de achar que só porque você é um bom cidadão, você acha que você é um bom cristão. E deixa eu te falar, ser cristão vai muito além disso. Já viu aquelas pessoas que falam, nossa, eu não roubo ninguém, não mato ninguém, não preciso ir para a igreja, eu vou para o céu, sou uma pessoa boa. Isso são venda nos olhos. De achar que por suas obras, eles não precisam estar aqui. Que eles não precisam de Cristo. Isso são as vendas nos olhos. Nós normalizamos o que não é para ser normalizado. Começa a olhar para aquilo que talvez se pergunte, será que Jesus faria isso? Será que Jesus se assentaria nessa mesa? Será que Jesus falaria isso? E talvez coisas que são normais para nós no nosso dia a dia, seja normal para a palavra de Deus. Porque homens mudam, culturas mudam, concepções mudam, mas a palavra não. A palavra continua mesmo. Então, uma marca do coração de Ezequias. Eu intitulei essa mensagem de O Coração de Ezequias, mas na verdade o que a gente vai falar aqui é do coração de todo homem de Deus. Eu coloquei aqui Ezequias porque era a passagem, mas o coração de um cristão pode ser o título dessa mensagem. A primeira marca do coração de Ezequias era rebelião contra o pecado. De não dar chance para o pecado se aproximar. Porque um abismo chama outro abismo. E o diabo ele só precisa de uma brecha. E ele não tem pressa para cavar. É como a água batendo na pedra. Pode demorar, mas uma hora a pedra cede. E nós precisamos declarar guerra contra o pecado. E esse é o segundo ponto, porque o pecado não vai sair como a Dora faz com o raposo. Alguém aqui já assistiu Dora, a aventureira? Quando o raposo ia atacar ela falava, raposo, não pegue. Raposo, não pegue. E se eu ficava em casa também falando para a TV, raposo, não pegue. O raposo era o ladrão. E ele aparecia em todo episódio para roubar a Dora. Seria ótimo se fosse assim, raposo, não pegue. Aí o ladrão vai embora. Mas não é assim que funciona. Não adianta eu falar para o diabo, não me pegue. Diabo, não me faça pecar. Diabo, não me tente.
A única forma de lutarmos contra o pecado é declarando guerra. Glória a Deus, aleluia. A única forma de lutarmos contra o pecado é declarando aversão a ele. É cuidando dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa mente, do nosso coração. Guardando, a palavra diz guardai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque tem alguém a todo momento tentando te roubar. E a gente está exposto. A gente se abre para qualquer pessoa, para qualquer lugar. Guarde o seu coração. Glória a Deus, aleluia. Essa é a maior declaração de guerra que a gente pode fazer. A gente só vai vencer aquele pecado de estimação quando a gente tiver aversão a ele. Ninguém vence pecado sem ter nojo dele. Ninguém vence o diabo sem ter nojo dele. A gente precisa de guerra. E quando a gente entender que é guerra, que está valendo a nossa vida, que é questão de vida ou morte, a gente começa a limitar os acessos. É muito fácil para alguém dizer, eu quero vencer a pornografia, mas é o primeiro site que aparece no seu computador. Eu quero sair, parar de procrastinar, mas você tem o TikTok, o Instagram e o Twitter, juntos. Na tela inicial do seu celular. Você acorda e é memória muscular, você nem pensa para abrir. Eu quero parar de consumir conteúdos que não devem no TikTok. Mas quando aparece, eu fico mó tempo olhando, ao invés de clicar lá, não tem interesse. Porque o algoritmo não está nem aí para você, ele só quer vender, ele só quer que você fique continuando lá. Mas você tem controle da sua vida. Glória a Deus, aleluia. E deixa eu te falar, Deus não permite que nós sejamos tentados sem que a gente suporte. Aleluia. Mas Deus é tão bom que ainda enviou o Espírito Santo Glória a Deus. para nos ajudar. Então nós não estamos lutando sozinhos. Mas não podemos nos esquecer da nossa responsabilidade. Glória a Deus, aleluia. Porque se a sua vida é de Cristo, o diabo não tem poder sobre ela. Ou pelo menos não deveria ter. Só que o problema é que a gente faz paz com o pecado. E se isso não te incomoda, a gente está fazendo paz com o que matou o nosso Jesus. A gente está fazendo paz com o que matou o seu pai. Precisamos lembrar que todas as vezes que nós pecamos, Cristo é crucificado novamente. Foi por culpa minha, foi por culpa nossa Deus, aleluia. que Cristo foi lá. Charles Spurgeon disse que eu não posso brincar com o que matou o meu melhor amigo. A gente não pode brincar. E talvez brincar é dar uma brecha. A gente sabe onde a gente está dando brecha. E a gente sabe como sair também. Deus te poder, aleluia. O problema é que é muito difícil, a gente nunca quer aceitar. Muita gente se pergunta, é pecado fazer tal coisa? E geralmente, 90% dessas pessoas que ficam perguntando se é pecado ou não, já teve uma resposta do Espírito Santo dizendo que não. Mas ele quer a validação de alguém para pecar. E eu não estou te falando aqui para fugir apenas de pecado, mas fugir de qualquer coisa que possa te fazer pecar. Deus, aleluia, Jesus. Oh, O discurso da nova geração é estar perto de amigos que não são cristãos para evangelizar. Esse discurso é errado? Não. Mas o problema é que a gente está tentando ganhar Cristo sem que Cristo tenha a gente por inteiro. Deus, aleluia, Jesus. E no final a gente está usando o discurso de evangelização só para manter amizades torpes. O problema é que Deus não coloca ninguém na guerra sem antes ele estar preparado. Quer ganhar seus amigos, mas antes passa pelo pasto. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aprende no pasto. Davi matou Golias, mas antes teve que matar urso. Teve que aprender. A gente quer ganhar pessoas para Jesus, mas Deus ainda não tem nosso coração. Deus não nos tem por inteiro. A gente ainda é tentado por muito pouco. E no final, numa roda de 5 amigos, a gente não tem força, maturidade e nem a presença de Deus suficiente para influenciar eles. E aí é a lógica. De 5 pessoas para influenciar um é muito mais fácil. Mas por que a gente não declarou guerra?
Porque se a gente lembrasse do quão precioso é a presença de Deus, a gente não estaria disposto a arriscar ela por qualquer coisa. A gente não estaria disposto a arriscar ela por uma roda de amigos. A gente não estaria disposto a arriscar ela por uma oportunidade de um emprego que Deus não abriu uma porta. Não coloque a mão onde Deus não colocou antes. Não esteja num lugar onde Deus não apontou para você ir, porque vai te destruir. Não perca tempo com medo de se afastar de pessoas. E por mais que você as ame, perca tudo, mas não perca a presença. Porque salvação é individual. Não use o discurso de ide para que você mantenha suas relações ruins. Esteja preparado para viver o ide. Mas preparado, se prepare antes. E por último, já está dando a hora. Deus te levantou para lutar pelo que dói no coração dele. Eu já falei muito sobre corresponder à dor do coração de Deus. Imagina para um pai ver seus filhos em idolatria. Aquilo dói no coração de Deus. E fazer o que é reto aos olhos de Deus é justamente estar disponível para fazer o que dói no coração dele. Porque Deus levanta um homem para mostrar tudo isso para o povo de Israel que se esqueceu dele. Então, a dor no coração de Deus era justamente a idolatria. Deus capacita homens para lutar por isso. Se você já teve os seus olhos abertos, talvez não foi você que levantou altares idólatras. Muito se fala da minha geração que é nova, mas se o Brasil é idólatra do jeito que é hoje, isso foi construído há anos atrás. E eu falo aqui para a minha geração. Talvez não foi a gente que levantou altares idólatras, mas Deus chamou a gente para destruir esses altares. Se você está aqui hoje, Deus te chamou para isso. E não importa se você canta, eu não estou falando de vocação. Eu estou falando de propósito. E o propósito da nossa vida é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. E quando a gente faz Ele conhecido, altares idólatras são destruídos. Não há outro caminho, só há um Deus. E que a gente acate para nós essa responsabilidade de saber que nós fomos levantados para esse tempo. Nós fomos chamados para esse tempo. E para os que não são dessa geração, não pense que você está velho demais para fazer isso. Porque no céu não tem aposentadoria. Então vamos continuar destruindo altares. A palavra é violenta quando fala de inferno. Ela não fala para trancar o inferno e não deixar que ele saia. Ela fala para saquear. Então que a gente esteja preparado para entrar lá e saquear. Saquear esse mundo. E saquear é destruir. É roubar. E o que a gente rouba? Almas de lá. Porque enquanto a gente está aqui, existe uma guerra acontecendo. E a gente está parado. Vem da guerra acontecer e lá atrás, na sentinela. Porque lá é mais seguro, é mais confortável. É muito confortável viver um cristianismo de domingo. A gente trabalha e vem aqui. Aí a gente ora. E a gente escuta uma música. E aí a gente chora um pouquinho. Aí a gente sente aquele prazer. Aí fala, nossa, estou renovado para ir para minha semana. Que Deus me livre de viver esse cristianismo, porque é muito chato. O verdadeiro cristianismo começa de segunda a sábado, quando a gente não está aqui na igreja. Quando é lá por gente clamando pela presença de Deus. Sabendo o que precisam, mas procurando em lugares errados. Onde Deus te colocou é o seu campo missionário. Não pense que Deus vai te levar para o seu propósito. Você já está vivendo o seu propósito. O seu campo missionário é seu trabalho, é sua escola, é sua casa.
E se você não consegue servir com excelência esse campo missionário que Deus te entregou, não pense que Ele vai te tirar de lá. Porque o propósito de Davi não começa quando ele entra no reinado, mas começa no pasto, com Deus formando ele. Porque se você olha para a vida de Davi, Davi passou uma vida inteira até chegar no reinado. Mas Deus estava lá desde o primeiro dia. E talvez a gente veja propósito como o ápice, o final, a glória. Mas para Deus muito mais vale o processo. Aleluia, Jesus. Porque Deus sabe muito bem como te formar. Verdade. Aleluia. E o que Ele tem te entregado hoje é para que você faça. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa por muita dificuldade. E uma frase que tem mudado minha vida. O Senhor tem me abençoado com contentamento na minha vida. E eu tenho aprendido o que é estar feliz mesmo com dificuldades. E eu não vou dizer que minha vida seja muito difícil, porque não é. Tem gente que tem vida muito mais difícil que a minha. Mas, ainda assim há dificuldades, ainda assim há tristezas, ainda assim há buracos que nos fazem ali ter mais esforço para passar. Só que eu aprendi a ter uma felicidade que é constante e não depende de circunstâncias. Glória a Deus, aleluia. E em determinado momento, enquanto eu li um livro, o Senhor falou comigo. E Ele disse, prefira sofrer pelas escolhas que você não fez, do que pelas que você fez. Porque se a sua vida é minha, tudo que acontece que te afeta, mas você não escolheu, seja ruim ou bom para você, foi eu que te dei. E vai sair fruto bom disso. Glória a Deus, aleluia. Mas o que você escolheu e te causa sofrimento, não foi eu que te dei. Então a responsabilidade é sua de voltar para o caminho. E aquilo mudou a minha vida. Porque agora aquelas dificuldades eu sabia que foi Deus que tinha me dado. As bênçãos eu sabia que também foi Deus que tinha me dado. E nada melhor do que deitar a sua cabeça em paz, sabendo que você está sofrendo, mas não é por sua escolha. Deitar a sua cabeça em paz sabendo que o amanhã virá. Aleluia. E que Deus produzirá bons frutos e frutos eternos. Porque quando a gente está errando, a gente está escolhendo errado, a gente sabe, a gente deita a nossa cabeça com peso na consciência. Sabendo que a gente está indo para o lugar errado. E a gente sabe. E a gente tenta se fantasiar na nossa mente de que vai dar certo em algum momento. Não vai. E deixa eu te falar, não é porque está dando sucesso para homens que é sucesso para Deus. Talvez a gente abrir um negócio, está dando dinheiro, está alavancando, mas talvez Deus não está naquilo. Porque Deus não tem compromisso com riqueza, com luxo. Vocês já perceberam que essas igrejas neopentecostais, elas judaizam muito o tempo? Essas igrejas que pregam teologia da prosperidade, eles colocam muitos elementos judaicos. Pode perceber, é um padrão. Alguns até pregam de kippah. Colocam a Arca da Aliança como se tivesse algum poder sobrenatural. Sabe por quê? Porque no Novo Testamento eles não têm nenhuma base para sustentar a teologia deles. Eu estava falando isso até com a Duda ontem. Então eles pegam o Velho Testamento e se apropriam de promessas que não foi feita para a igreja. E dizem para pessoas que infelizmente não tiveram acesso a conhecimento bíblico, que não, ou talvez não estudaram, e dizem que Deus, e fazem promessas a eles. Me mostra na Bíblia Deus prometendo prosperidade. Me mostra no Novo Testamento Deus prometendo isso. No Velho Testamento tem, e muito. Mas é Deus prometendo prosperidade para Israel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas há um padrão. Os homens a quem Deus deu tudo, o povo a quem Deus deu tudo, não viveu satisfeito. Não é à toa que se desvirtuou. Mas quando a gente vai para o novo, os homens que Deus tirou tudo, mas deu a presença, eles foram o que disseram: me glorio nas tentações, me glorio nas tribulações. O homem a quem tinha tudo, que era Paulo, e Deus tirou tudo, quando estava numa prisão, dissem: alegrem-se. E não é pesado para mim dizer isso, alegrem-se no Senhor. Deus tremendo e poderoso.
Porque é Deus mostrando, eu dei tudo para um povo e não foi o suficiente. É eu mostrando para eles que o que eles precisam é Cristo. Deus deu bênçãos. Deus deu tudo. Olha para Salomão. Deus deu tudo que um homem poderia almejar. Salomão termina os seus dias tristes. Eclesiastes é até um livro depressivo. É Salomão olhando para a vida que ele teve e ele dizendo, eu corri atrás do vento. Eu desperdicei a minha vida. Salomão tinha tudo que um homem queria. Mas um homem que perdeu tudo. Num ambiente solitário e frio. Ele diz a um dos seus discípulos, combati o bom combate. Encerrei a carreira e guardei a fé. As marcas de um homem que sabe que viveu a vida como deveria viver. As marcas de um homem que sabe que não desperdiçou a vida. E que diante da morte sabia que ele tinha gastado a vida no lugar certo. Mas ele também tinha consciência que todos os sofrimentos não foi porque ele escolheu. E talvez na nossa geração seja muito ruim sofrer porque a gente não escolheu. Mas quando a gente vai para a Bíblia, que graça é sofrer pelo que a gente não escolheu. Porque todo sofrimento quem nos deu foi o Senhor. E o Senhor se responsabiliza. O Senhor faz gerar alegria em meio ao sofrimento e produz frutos eternos. A nossa dor não é em vão, meus irmãos. E o Senhor sabe o que fazer com isso. E eu não vou te dizer que sua vida vai alavancar daqui para frente. Não. Mas eu te garanto que as provas virão. Mas a alegria permanecerá. Porque a alegria é mandamento. A alegria é mandamento no céu. E o mesmo Deus que não prometeu bênçãos de materiais, é o mesmo Deus que prometeu alegria, nos mostrando que a gente não precisa de nada para estar feliz. Não se sinta culpado por se entristecer em alguns momentos. Isso é natural. Mas o choro precisa durar uma noite. Apenas uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. E ela não tem data de validade. Já percebeu? Deus dá uma data de validade para o choro. Uma noite. Mas a alegria, ele diz que só vem. E ela permanece. Amém? Feliz é a nação cujo Cristo é o Senhor. E quando a Bíblia fala de nação, ele não está falando de Brasil, de Estados Unidos ou de nações-estados. Ele está falando da nação santa. O povo eleito de Deus, cujo Cristo é o Senhor. A palavra completa dizendo: felizes é os que contemplam ao Senhor. Os que olham para ti estão radiantes. E o salmista vai dizer: em sua destra há delícias perpétuas, há deleite apenas na destra do Senhor. Que o Senhor gere em nós um coração como o de Ezequias, que faz guerra com o que entristece o coração do nosso Senhor, que se afasta do abismo, que entende que a presença de Deus é preciosa e a gente não pode perder ela por nada. Que a gente seja mais prudente em tudo que a gente fizer, porque há uma casa e há um Cristo que quer morar aqui. Mas Ele gosta de casa limpa e de casa arrumada. Arrume sua casa, arrume seu coração e expulse os ídolos. Amém? Eu agradeço a oportunidade.